elabório a nossa entrevistada, eu queria aqui fazer uma pergunta que todos gostariam de perguntar, Tarcísio, o microfone dela. Como foram os anos que você passou convivendo? Fecha o olho aí e pense. Como foram os anos que você passou convivendo lá na Granja com Ricardo Coutinho e Cia? Como é que você suportou e em que isso lhe afetou psicologicamente? Porque diante das denúncias de que na Granja Santana funcionava uma organização criminosa e pela periculosidade de tudo que aconteceu e dos fatos que virão, que assustarão a Paraíba, porque quem acha que já veio tudo, saiba que não tem nem 20% aí. Você, como é que você conseguiu conviver? Foi uma tortura psicológica, aonde você buscou forças para sobreviver, porque um dia a primeira vez que eu avistei fisicamente, eu fui acionado para correr para a central de polícia, porque ela foi conduzida coercitivamente. Uma assessora dela ligou para mim e disse: corra, que está acontecendo isso. Eu fui lá, quando cheguei, ele ia saindo, eu falei para ela: cuidado, porque ele vai acabar lhe matando. É com você. Acho que só Deus na minha vida, né? Era uma época que... Aliás, foi a época que eu me aproximei mais de Deus. Foi muito difícil. Adoeci muito, não só psicologicamente, Décio. Teve uma fase em meados de 2013 para 2014, eu tive algumas doenças autoimunes, eu tive uma discrepância de peso que variou de 62 quilos para 47 quilos. Se vocês acompanharem na época fotos minhas, vocês vão perceber isso que eu estou lhe dizendo. Chegou uma época que eu tinha medo de tomar um copo de água, porventura do que estivesse nele. Passei 2 anos separada dele dentro da Granja Santana. Me separei dele em abril de 2013, precisamente, e passamos até eu concretizar o divórcio em março de 2015, dentro daquele cenário, coabitando o mesmo espaço. Mas poucos meses antes dessa separação, em abril de 2013, foi quando tudo para mim veio à tona. E veio à tona em menos de um ano. Então, em junho de 2012, eu acabei me deparando com as caixas de dinheiro. No mesmo ano, vieram à tona outras questões, questões pessoais, questões administrativas também. E eu tentando sair daquilo e sair de uma forma mais pacífica até, em função de todo um contexto familiar. Tinha medo de morrer? Sofria ameaças veladas ou diretas? Ambas, veladas e diretas, desde 2013, precisamente. E esse é um receio, é uma possibilidade que é pertinente àqueles que se posicionam, né, diante de um ORCRIM, por exemplo. É uma possibilidade que eu não descarto até hoje, mas que também não tem sido o meu maior algoz. Eu vivo cada dia como se fosse o último, sim. E acho que as pessoas também devem adotar essa prática, né, até para poderem serem mais felizes. Mas vivo com toda uma diária, um cotidiano muito diferente do que eu tinha. Por exemplo, eu fazia um pedal que eu ia para a Penha e voltava, jamais eu posso pensar em fazer isso novamente. Eu ia muito à praia, né, sozinha. Então, assim, são questões que eu mudei para garantir minha maior segurança, que, claro, não está no homem, está em Deus, né? Eu coloquei minha vida nas mãos de Deus. Não há outro lugar melhor para estar. Mas eu adoeci muito naquela época e depois adoeci fisicamente.
psicologicamente mais intensamente após, né, em 2015, que eu sofri 2 atentados por pessoas amando, tanto no feriado, na véspera do feriado de Corpus Christi, quanto no feriado da Independência. Eu fui sequestrada, eu fui agredida, fui roubada. Posteriormente, usaram o celular roubado para disseminarem nudes da época que eu era casada. Enfim, e eu tinha uma aparência totalmente diferente da que eu tinha em 2015. Né? Isso é evidente, é óbvio. E até hoje nunca disponibilizaram as imagens das câmeras da Granja, por exemplo, com relação a esse fato. O governo tentou encobrir de todas as formas. Até hoje tramita ação de indenização contra os meus algozes e nunca chega a acontecer porque, como tem não só contra o governo, né, contra um mandante e contra mais 2 pessoas que operaram, um coloca atestado, outra fica se mudando constantemente como se fosse uma cigana. Então, ficam mudando de advogados e nunca acontece, de fato, a audiência. Impressionante. Até hoje, 2015, estamos em 2020. A Maria da Penha, a juíza que eu tinha uma maior admiração, que a gente se encontrava em programas, porque ela era uma referência na questão das leis em favor das mulheres, se absteve suspeita. Então, assim, o cenário da Paraíba é muito desconsolador. Eu, particularmente, que tive esse contato e esse conhecimento com agentes do judiciário, da imprensa, e me vi diante de fatos que me tiraram o total respeito por essas pessoas. Então, é muito triste. As pessoas esperavam, muita gente esperava que eu ficasse alegre, que eu soltasse fogos, né, com o desfecho. Desfecho não, que ainda não houve desfecho da Calvário, mas com o clímax da história. Mas é muito triste, eu não consigo sentir nem isso, eu não consigo comemorar, porque há muito tempo a gente luta por isso, né? E ainda não é o final, ainda há, sim, um cenário de impunidade. Você ainda tem por sua vida Ricardo Coutinho, a família Coutinho e os irmãos são perigosos mesmo? Eu fui ameaçada pelos 2, de forma verbal. Os 2 irmãos, sim. Irmãs... Os 2 irmãos, sim, exatamente. O Coriolano, todos os delatores não, têm Coriolano, entre 2013 e 2014, eu estava tomando café da manhã, ele sentou na minha frente e disse que, se eu fosse esposa dele, ele já teria dado um tiro no meio da minha testa. É o recado. Ele falou na época. O outro disse que conspirar do portão para dentro era pena capital. Na época eu não sabia o que era pena capital, fui pesquisar e vi o real significado. E as coisas passaram a ser muito mais violentas a partir de então. Aqueles anos, entre 2013 e 2014, foram decisivos. O que veio posteriormente foi apenas uma tentativa de concretização das ameaças que vinham acontecendo já. É uma família problemática, né? Você vê que Raquel está envolvida no esquema financeiro, a outra se prestou a ser a agressora concreta. A Viviane Coutinho. A irmã, né? Sim. São 2 irmãs envolvidas com relação às minhas ações. E com relação à Operação Calvário, também saiu o nome de Raquel, de Breno, esposo dela, da cunhada, irmã de Breno, Paim. O próprio filho de Valéria, filha de Valéria, né, Ana Carolina, está na minha questão, e o esposo dela na Calvário, que é o Yuri Simpson, que inclusive ontem eu avistei caminhando, sorridente, com mais 2 amigos ali na Avenida Nego. Então, assim, o cenário ainda é desconfortante, né, porque estamos presenciando toda uma quadrilha envolvendo não só agentes públicos, mas pessoas ligadas a uma família que estão muito bem, obrigado, né? Estão à solta, né? Viajando toda semana, e nessas viagens até orquestrando formas de cooptação dentro do judiciário, como vinha acontecendo. Isso é muito grave. E você denunciou lá atrás isso? Eu denunciei. E até foi processado, eu acho. Entre 2015 e 2016, levei os fatos e materialidade à PGR e à Polícia Federal. E sofri retaliações perversas, como é que eu falei, né? Em abril de 2013,
só o fato de eu ter postado a foto da capa do Jornal da Paraíba, que falava que o caso Jampa Digital tinha subido para, não sei se era o STJ na época, e alguém comentou, os seguidores, sobre a questão da injustiça, da impunidade, e eu respondi, olha, eu não postei nada de legenda, veja bem, coloquei só aqueles 3 macaquinhos e não postei nada, não escrevi nada. E nos comentários com os seguidores eu falei, quando a impunidade se cala, quando a sociedade se cala, a impunidade ganha a voz. Vide o caso de Bruno Ernesto, do Jampa Digital. Claro. Então, só esse comentário foi motivo, sabe, para todo um contexto violento que aconteceu em 2015, né? Porque 1 mês e meio depois eu fui agredida dentro da minha própria casa. Então, assim, tudo que veio acontecer, depois 2, 3 meses ele impetrou com a ação envolvendo o meu filho. Então, foi uma bola de neve que foi crescendo. E eu não parei de denunciar, né? Foi eu sendo afetada e eu tendo mais coragem para levar aquilo adiante, para ir na PGR, para ir na Polícia Federal, para ingressar com a ação da Maria da Penha, que infelizmente ainda está parada. Voltou agora para as delegacias, saiu do judiciário e voltou para a delegacia. Acho que é porque eles querem acompanhar a questão dos BOs, né? Foi pelo menos o que minha advogada falou. Ô, Paula, durante esse curso aí, né, desse litígio, você fez denúncias que hoje estão sendo comprovadas. Denúncias que foram feitas em 2015, a exemplo das caixas de dinheiro. Não é? Você acredita que... Você citou aí que os irmãos são perigosos. Você suspeita que eles têm alguma participação no crime de Bruno Ernesto? Só suspeita? Sim, claro. O Bruno, ele fazia parte do chamado coletivo. Inclusive, a esposa dele continuou sendo parte do coletivo, apesar do assassinato dele. Era uma época tensa que eu escutava que alguém deveria ser acabado, ser destruído, vamos acabar com ele. E eu achava que se referiam a Nonato Bandeira, que na época era um então inimigo oficial do governo. Nonato fez uma viagem no final do ano e foi uma viagem que acirrou muitos ânimos, né, do chefe e das pessoas mais ligadas, vinculadas, né, Estela Isabel, enfim. Então, quando eles se reuniam, e sempre eram os mesmos, né, reunidos, Core, Gilberto, Estela, Cláudia Veras. A quadrilha. É a quadrilha, são bandidos. E eles falavam muito nisso, né? E até o telefone também. Então, aconteceu que nos meses seguintes não fizeram nada, absolutamente nada com o Nonato, né? Mas quem foi assassinado foi o Bruno Ernesto. Quer dizer, você ouvia esses comentários, vão acabar, e você achava que podia ser... Ou você achava que era acabar politicamente. Você já achava que era acabar mesmo, tirar a vida. Pamela, só complementando, Marconi, lá dentro da granja e dentro da Orcrim, no bom sentido, porque na condição de primeira-dama, de esposa, você estava no ambiente oficial, né? Não só na moradia, mas no palácio, nos eventos e tal. Antes de ser primeira-dama, e até antes de ser uma mulher que sofreu violência, você era outra coisa, jornalista, né? Você era jornalista. Você já pensou ou já começou em escrever um livro sobre tudo que você passou? Já comecei. Porque você tem essa obrigação, sabia? Nós aqui enfrentamos Ricardo Coutinho durante 16 anos. Olha, não foi fácil. Respondi 46 processos. Nesse processo do Jampa Digital, que ela foi chamada lá, eu fui chamado na sequência. Que ela foi lá e ela pediu inserção da verdade. Aí eu fui na sequência, ela disse, desce o sábado, aí eu fui lá, cheguei lá, estava promotor federal e tal. E eu fui. Eu nunca recuei. Enfrentei Ricardo Coutinho várias e várias vezes nos tribunais quando o juiz dizia, rapaz, vamos fazer as... Eu sustento o que eu disse até o fim. E até hoje eu estou aqui. Você já pensou em escrever um livro? Porque você é a maior testemunha dessa história. Aliás, você e outro jornalista, Luiz Torres, só que Luiz Torres na condição de secretário de comunicação do governo mais corrupto que a Paraíba já teve. Como era a sua convivência lá dentro? Luiz Torres, como era aquele...
Quem eram os Torres no Jogo do Bicho? Luiz Torres foi quem fez um dossiê contra Nonato Bandeira. Inclusive, esse dossiê foi pedido por Alain, do Política. Até hoje eu não vi uma matéria sobre esse dossiê. Não sei por que Alain foi lá na minha casa me pedir esse dossiê, se até agora ele não fez matéria nenhuma comentando sobre as irregularidades cometidas por então o secretário de Comunicação, Nonato Bandeira, e os seus superiores, né? Sim. Diga-se de passagem. Mas, enfim, inclusive eu trago essa informação agora como um lamento, porque tem colegas nossos, Décio, Mas a que convivência... só estão aparecendo agora, Sim, inclusive. mas a convivência de Luz Torres com o Ricardo, como era? Luz Torres participava de tudo. Muito amistosa, sim. Não, e participava de tudo. Olha, Décio, se você for olhar meu Instagram, eu não apago Sim, nada. claro. A não ser que a justiça... se você não apagar, você vai presa. Né? Como já tive esse tipo de ameaça. Porque quando você tem várias ações criminais, né, você é condenado em uma, você não pode ser condenado na próxima, enfim, Claro, é assim que acontece. São 3 só. Aí, resultado. Se você for olhar meu Instagram, em 2012, estávamos comemorando, assistindo os jogos da Copa do Mundo. Luiz Torres com a Mirna, eu não sei se Mirna já era esposa dele ou era apenas namorada na época. Enfim, o secretário lá de Guarabira, como é o nome? Célio Alves. Que também foi envolvido na Maria da Penha, exatamente, Célio Alves. Célio Alves com a então esposa da época, Lídia Moraes, né, que hoje já não é, já são um ex-casal. Enfim, se você for observar, eram amigos próximos. Assim, quem está de fora, imagine eu que estava dentro. Eram, sim, muito próximos, eram cúmplices, eram parceiros. E digo mais, João Azevedo também. Hoje querem tirar a responsabilidade das costas de João Azevedo. Olha, eu acho o Porte uma palavra tão desgarrada de qualquer maldade. Eu acho pouco. João é comparsa da Orcrim. João é cúmplice. E desde o início. Eu vi mensagens de João Azevedo, de Ricardo Barbosa, combinando 2%, 3% em cima de licitação. Vai ser uma denúncia grave. Você pode... Eu levei isso à justiça na época. Mas e o livro? Você tem vontade de escrever o livro? Não, ele vai ser concluído. Eu esperava só um desfecho, né, um final feliz para apresentar. Eu creio que está perto disso acontecer. As pessoas acham que tudo já acabou. Não, pelo contrário, né, ainda está transcorrendo. Eu ainda estou numa guerra. Sim, a guerra só nessa semana, inclusive, foram 2 petições dentro dessa área. Então, as pessoas acham que porque está com a cabeça focado em se safar, sabe? Não, continua atingindo, continua focado nesse sentido. Então, eu não vou baixar a guarda. Você já pediu alguma proteção? Já me foi oferecida na época. Você não anda com segurança? A Polícia Federal me ofereceu. Você não anda com segurança nem nada? Não. Minha segurança é Deus. É Deus. Eles me ofereceram programa de inclusão de proteção às testemunhas na época. A lei da testemunha. Só que seria o meu fim. Eu teria que sair de rede social, eu teria que sair da Paraíba e eu ficar longe do meu filho? Mudar de vida. Jamais. Eu prefiro morrer aqui lutando do que me abster dessa forma. Nesse processo do GAECO, da Operação Calvário, você deu algum depoimento? Você foi convocada para algum esclarecimento? Já fui convocada, mas a gente ainda não acertou a data. Ah, tá. Ok. Porque você foi a primeira, como o Marconi disse, a ver as caixas de dinheiro, né? Eu fui convocada como testemunha já por 2 vezes e a gente está nessa expectativa da definição da data. O GAECO ou a Polícia Federal? GAECO. A Polícia Federal eu fui entre 2015 e 2016 já. J. Filho. Décio, eu também ia perguntar se ela já tinha colaborado com a Calvário com relação a essas investigações, mas eu vou fazer uma pergunta a você, Pamela. Nesse casamento, teve um filho, teve só um pai praticamente, né? Quando Ricardo estava com a guarda dele. E por que Ricardo não aceitava que você ficasse com o filho? E se houve aquele problema lá na Granja Santana, que você foi até lá, segundo... Mas eu acho que esse caso aí, talvez ela não possa... eu não sei se ela está autorizada. O da Granja Santana é um caso que é público, eu posso falar sim, perfeitamente. Inclusive, já tem mais de um ano, se eu não me engano, cerca de um ano,
que eu fui inocentada. Poucos publicaram isso, né, que me acusaram de invadirem a granja. Aquela não é uma imagem de entrada, é uma imagem de fuga, de saída. Veja bem, dia 21 de março de 2018, em plena campanha eleitoral, o PSL, que era o partido que eu tinha me filiado, fez uma solenidade de filiação em Campina Grande. O que é que aconteceu? Era o dia de eu estar com meu filho. Meu filho estudava à tarde. 1 hora deixei ele na escola, fiquei de buscá-lo nesse bate-volta para Campina Grande. Na mensagem, na minha saída de Campina Grande, eu previ que o trânsito estava muito ruim, tinha muito fluxo de veículos na estrada. Aí mandei logo mensagem à escola, né, e aos seguranças informando que meu filho deveria ser deslocado para a escolinha do futebol, que ele fazia naquele dia, onde eu iria pegá-lo. Quando eu cheguei dessa viagem, eu estava até com o cabo Gilberto, na caminhonete com ele. Eu cheguei na escolinha do Flamengo, a direção disse que sequer permitiram que ele fizesse o treino. Entraram lá só para dizer que tinham passado, né, para cumprir a mensagem, saíram e levaram meu filho para a granja. Foi a informação que me passaram lá na escolinha. E foi o que aconteceu, realmente, de fato. Quando eu cheguei na granja, eu só cheguei naquela portaria da Beira Rio. Tinha um policial. E eu comecei a transmitir, inclusive, ao vivo, mais uma desobediência judicial. Porque era mais uma de uma sequência que sempre ficava impune. Ele tinha toda uma equipe, tinha vários escritórios de advocacia. Hoje sabemos como eram pagos esses escritórios. Inclusive, um dos advogados até foi preso. Para ele era muito cômodo, né, entrar com ação, outra, enfim, pagar custas judiciais. Eu que estava no perrengue, que tinha sido pedida a cabeça na emissora, no ano que eu tinha feito 10 anos de emissora, eu que só contava com a solidariedade de amigos advogados, para mim era muito mais difícil entrar com ações, como é que ele entrava de... Você falou que foi processado por 46 vezes, eu fui o dobro. Imagino. Ao longo desses anos, Décio, e outra, ele não conseguiu me condenar em nenhuma dessas ações, porque todas a gente entrava com a exceção da verdade, provava, e aí quem ficava com a palavra da mentira é o lado oposto, que tentava, na verdade, usar aquela ação para censurar. Assim como ele já conseguiu me censurar várias vezes, eu estou censurada atualmente desde setembro. Eu não posso... Ele continua censurado ainda, Sim. apesar desse envolvimento dele diretamente com a Operação Calvário? Eu continuo em guerra ainda. As pessoas acham que não, mas o foco ainda continua sendo aqui. Não, porque o fato de você ter recuperado seu filho, que não era para ter saído... Isso é vara da família, isso é vara da família. Não era para ter saído perto de você jamais, que aí foi um erro crasso da justiça, eu não sei como é que as pessoas... Até eu disse aqui outro dia, eu não sei como é que esse povo da vara de família dorme. Sabendo que tirou o filho de uma mãe para deixar ele com um criminoso. E detalhe, desprotegeu a criança. Desprotegeu a criança, pois é. Eu vou fazer uma revelação assim. Cada pessoa que trouxe prejuízo para mim e até para o meu filho, eu vi a mão de Deus pesando sobre a vida dessa pessoa. Eu vi. Cada um, impressionante. Cada pessoa que tentou fazer o mal ou que fez o mal contra nós, eu vi. Amém, eu creio. É a fé, é a fé. O castelo de cartas caindo todo, né? Não só a questão da responsabilização de alguns dos crimes cometidos, mas, por exemplo, agentes do judiciário. Eu vi juíza que ajudou nessa questão, que está com filho com câncer, que sobrinho se matou. Então, assim, o destino. Deus permitiu que o mal atingisse aquela casa, porque ela deu uma brecha como essa, né? Eu vejo como uma consequência de um ato ruim dela. Verdade. Eu sei que quem não tem entendimento acha que isso é ilusão, né, da palavra, mas o bom disso tudo é a experiência que a gente adquire, né, a sabedoria que a gente adquire. Então, eu creio muito nisso. Eu acho que coisas aconteceram não pela justiça dos homens, mas pela justiça de Deus. É a lei de Newton, a lei da ação e reação. Ítalo Aleph, a sua pergunta. Só um minuto, Pamela Bório, boa tarde, Ítalo Aleph. Eu queria sair um pouco da parte política. A gente que acompanha a mídia política, toda essa cena política, já acompanha há muito tempo esses crimes contra a sua honra, a sua moral, contra a sua própria integridade física, né? Você já invocou até a Maria da Penha. Vocês se casaram, Pamela? A minha pergunta é mais de cunho pessoal. Vocês se casaram, em determinado momento se apaixonaram.
Eu queria que você falasse um pouco em terceira pessoa, se você tivesse uma amiga muito próxima e tivesse um cidadão do perfil violento como o Ricardo Coutinho, truculento, porque ele sempre deixou sinais claros de que era uma pessoa que não gostava de... Psicopata. O perfil dele é perfil de psicopata. Eu sempre disse. Ele segue exatamente as características de um sociopata. É sociopata. Então eu queria que você deixasse o seu conselho, passado o que você passou e não foi fácil, perdeu o filho, foi agredida, foi exposta e até hoje a sua luta continua, né? Na justiça dos homens e segue esperando a justiça de Deus. Quais os conselhos que você daria para uma mulher que está se aproximando de um homem violento e que tem sinais claros disso? Porque às vezes o amor acaba cegando, né? Na época, eu te confesso que eu não tinha visto sinais claros e, inclusive, toda referência que me davam era das melhores. Então, jamais seria percebido na época e a relação, como ela aconteceu de uma forma tão intensa, veja bem, a gente começou a se relacionar, primeiro jantar, primeiro beijo foi no final de setembro, né? Última semana de setembro de 2009. Primeira semana de outubro é que a gente, de fato, começou a namorar, né? Formalizou. Na outra semana, ele já comprou alianças e tudo partiu dele, né? Ele passou a me levar e me buscar no trabalho. E aí, numa dessas idas, ele se importa de eu ajustar aqui o óculos no shopping, passar rapidinho? Não. Eu fazia, na época, um jornal ao vivo, né? Não podia descansar com relação aos horários, então eu acabei permitindo. Aí, nesse dia, foram as alianças. Aí, na outra semana, a terceira semana, ele fez uma viagem de lua de mel, me levou para Roma, para Paris, se mostrava um homem romântico. Antes disso, da gente ter esse primeiro jantar no final de setembro, passou 3 meses paquerando, mandava flores, mensagens, músicas. Ele é sedutor. Ele tem uma capacidade. Desculpe, Pâmela. Uhum. Eu sempre disse isso na análise, porque como eu trabalho com marketing político, eu faço análise do perfil das pessoas. Então, na análise que eu fazia de Ricardo, era essa, de que eu conheci Ricardo novo, jovem ainda, em Jaguaribe. E naquela época, Ricardo era uma pessoa que se auto-excluía. Mira, por exemplo, estava vendo um assustado, uma festa na casa de alguém. Estávamos todos naquela festa lá, todos. Ricardo não, ele estava no outro lado da rua, na calçada, de braço cruzado, com um amigo dele que ele tinha, Bibi, que é irmão de Dada Moreno, que é compositor. Dada Moreno que, junto com Jeová de Carvalho, fez aquela música da tapioca e tal. E ele ficava do outro lado só observando. Ele se auto-excluía. Aqui na praia tinha uns bares undergrounds. Ele ia, mas ele não entrava. Ele ficava do outro lado só observando. E Ricardo não foi um militante contra a ditadura militar. Ricardo chegou no Partido dos Trabalhadores, já havia democracia no Brasil. E Ricardo, dentro do Partido dos Trabalhadores, já era visto como um problema, porque ele se achava maior do que o Partido dos Trabalhadores. E numa convenção, onde estava disputando Ricardo e Luz Couto, para ver quem ia ser o candidato do partido a prefeito, Ricardo simulou que Luz Couto tinha dado uma tapa nele e que tinha quebrado os óculos. Só que um cinegrafista da minha equipe, eu tenho um produtor de vídeo, filmou ele quebrando os óculos assim, atrás. E essa imagem serviu para a expulsão dele do PT. Daí começou o meu problema com o Ricardo, dele comigo. Porque o meu material foi usado para expulsá-lo e ele começou a ter problema comigo. Eu já era um jornalista e tal. Então, na minha visão, Ricardo Coutinho, ele sempre conseguiu, ele tem um dom. Deus, quando você não tem, por exemplo, eu vou citar um exemplo. Quando você é cego, então potencializa outras coisas. Você, o tato, né, o faro e tal, a audição. Então, Ricardo tem uma deficiência, todo mundo sabe, porque ele tem um problema de saúde, porque os ossos da face dele se movem. É síndrome de Treacher-Collins. Tem uma síndrome de Treacher-Collins. Os ossos da face dele se movem, entendeu? Por isso que ele estica para um lado, para o outro. E isso gerou nele um cidadão traumatizado, aquele que olhava a festinha do outro lado da calçada, se auto-excluía. E aí ele potencializou outras coisas. No caso, o poder de enganar no atacado.
Porque ele foi um vestal, ele enganou Pâmela, ele enganou a Paraíba toda. Pâmela, só para acrescentar, só para ilustrar. Não, então foi isso, assim, eu me casei com um herói. A imagem que eu tinha dele é que era o melhor homem do mundo. E que tinha a ver com o meu propósito, a minha missão de vida, porque naquele meado de, sei lá, setembro, outubro, novembro, ele dizia, olha, eu estou encerrando a minha carreira política e a partir, terminando o mandato, eu vou viver em função da faculdade. E era o que eu queria. Eu estava fazendo curso de pós-graduação, depois eu fiz mestrado, depois eu acabei passando no doutorado da USP, que eu não consegui me mudar para São Paulo. Mas a carreira que eu queria naquela época era a carreira acadêmica, não foi à toa que eu investi na carreira acadêmica. E aí, o que aconteceu? Eu vi um homem que tinha o mesmo propósito de vida, né, a permanência na carreira acadêmica, e que tinha uma visão, me passava que tinha uma visão. Eu achava que socialismo era se preocupar com o social, né, com a sociedade. Eu não sabia, de fato, o que era essa ideologia, sinceramente. Eu era uma jornalista que eu não tinha trabalho. Mas é isso mesmo, só que ele não empregava isso. Não, eu não vejo em lugar nenhum socialismo que seja diferente do socialismo praticado aqui na Paraíba, que é tirar dinheiro do povo e destinar esse dinheiro, seja de forma roubada, como aconteceu aqui, ou de uma forma, sei lá, surrupiada, mascarada, mas destinar realmente para os poderosos. É dessa forma, né, que eu vi mas não aconteceu aqui, que eu vi em outros lugares. Ele tentou, em Cuba, por exemplo. Ele tentou imputar em você... Primeiro tentou descredibilizar para que as denúncias que porventura fizesse imputá-la como louca, né? A mesma coisa. Sejam desconsideradas. Você perdoa essas pessoas que participaram dessa trama contra você? Você é capaz de perdoar essas pessoas? Você fala tanto em Deus, em fé? Olha, todo dia eu trabalho isso, você acredita? Todo dia eu ressignifico isso. Eu peço muito a Deus isso, né? Que enquanto, claro que ainda há fatos e há pessoas que eu não consigo perdoar de coração, mas já que ainda não consigo perdoar de coração, todo dia eu falo, fulano, eu te perdoo. Pelo menos eu consigo verbalizar e aí isso vai se materializando, vai se concretizando dentro de mim. É dessa forma que eu tenho trabalhado. É uma forma terapêutica, né? Podemos dizer assim. Faço terapia de somatização para evitar que eu adoeça como eu vinha adoecendo, né? Doenças autoimunes. É uma forma também de eu lidar com isso. A questão da igreja, como eu te falei, me fortalecer a minha fé, para mim é crucial. Não só naquele momento foi crucial, mas é crucial para mim diariamente, constantemente, em função disso. Então, você ter que liberar perdão, inclusive para quem continua te atingindo constantemente, porque a situação não parou, os ataques não pararam, né? As pessoas pensam que publicamente parou, mas não. A briga jurídica está muito acirrada e muito ativa. Então, é muito difícil, sim. Mas o principal é isso, eu entrego a Deus, eu coloco elas à disposição da justiça de Deus, é dele a justiça. As maiores mágoas, por incrível que pareça, são com pessoas ligadas ao judiciário, gente, porque uma coisa é você ter uma pessoa que é limitada, que é doente, né, um criminoso, mas sempre tem um limite, uma barreira, e aí quando chega nesse limite, né, você se depara com uma autoridade que deveria impor esse limite e não impõe, pelo contrário, participa do circo, da roubalheira, então aí é que você fica realmente desesperançoso, frustrado, decepcionado. E aos seus colegas jornalistas? Eu nunca esperei muito dos que agiram com más intenções, sabia? E os principais que me atingiram, por exemplo, o Fabiano Gomes foi preso, a mão de Deus pesou e ainda pesa sobre a vida dele, e é uma pessoa que eu entrego a Deus. Luiz Torres também. Sabe, Deus ainda vai agir na vida dele. Já começou a agir, né? Imagina. Foi o cara que foi responsável por pedir a minha cabeça na emissora, no ano que eu fiz 10 anos de emissora. Né? Luiz Torres pediu a sua cabeça? Em conluio com a superintendência da época, que para mim também foi uma decepção. Vê-los mais tarde comemorando ou até projetando projetos em comum, para mim foi como se eu tivesse recebido uma facada, sabe? Eu vi 2 amigos que eu considerava amigos, junto com o Luiz Torres, fazendo esse tipo de coisa.
Então, foi outra pessoa que eu entreguei a Deus e logo depois Deus também pesou a mão sobre a vida dele, saiu daqui de João Pessoa, todo mundo sabendo que roubou dentro da emissora. Então, assim, é muito triste, é muito triste. Agora, tem pessoas no meu meio que são admiráveis, que sempre foram meus amigos, continuam sendo. Aldo Schuller, por exemplo, sabe, é um homem de bem. Então, eu consigo manter as velhas amizades. Ítalo de Lucena, que começou como meu estagiário, hoje está aí, né, no alto posto da Rede Globo também. Raquel Scheherazade, a gente mantém amizade também, está lá brilhando em São Paulo. Então, assim, os meus colegas, que eram meus amigos na época, pessoas de caráter, eles continuam, sim, tendo vínculos comigo, contatos. Você da Paraíba foi âncora da TV Tambaú, o Jornal da Noite, eu acho. É o jornal mais importante da emissora. Você não pensa você inclusive substituiu Raquel Scheherazade. Você não pensa em voltar? Jornalistas nós somos o tempo todo, né? Você não pensa em voltar à TV, ou ter um programa, ou ter um blog, um portal? Ou você pensa, já que foi candidata a deputada federal da última eleição, ou você pensa em ser política, vereadora, por exemplo? Mas antes disso, vamos ouvir um trechinho de Mira Maia e daqui a pouco a gente volta. 13h19, Thaisa Videlis, guarda a sua pergunta. Talking to my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind. Wrote it out and read it out, hoping it would save me. Too many times. My love, he makes me feel like nobody else. But my love, he doesn't let me, so I tell myself, one, to pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know he's gonna wake up in his bed in the morning. And if you want by him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. I got no rules, I count him. I gotta tell them to myself. I got no rules, I count him. I gotta tell them to myself. He keep push me forward, so he keep pulling me backward. No way, no. Now I'm standing back from it and finally see the pattern. I never loved, but my love, he doesn't love me, so I tell myself, I do. One, to pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know he's gonna wake up in his bed in the morning. And if you want of him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. I got no rules, I count him. I gotta tell them to myself. I got no rules, I count him. I gotta tell them to myself. Practice make perfect, I'm still trying to learn it by heart. Living and breathing. Mira Maia ao vivo, pegando fogo. Mira Maia entrou de bombeira aqui. Tava pegando fogo, entrou de bombeira. Pâmela vai ficar até o fim. Ela tinha um horário, mas remarcou um programa bombando. 14 emissoras em todo o estado. Hoje não tá 360 não. Hoje tá 1000 graus o programa. Agora, só para esquentar um pouquinho, o Francinaldo, que é aqui o comandante aqui do bloco Vambora, com Bel. Quem não gosta de Bel do Chiclete, vai falar do bloco e vai anunciar o sorteio de abadás. Ele vai anunciar o sorteio, esses abadás que são disputadíssimos. A gente vai bolar aqui umas perguntas, as pessoas vão mandar mensagem para o WhatsApp que eu vou divulgar e na próxima quinta, Francinaldo volta para fazer o sorteio. Francinaldo, boa tarde. Boa tarde. Hoje, feliz por estar aqui, a convite do meu amigo Marconi Ferreira, você, Décio, o pessoal da mesa, Pâmela. Muito obrigado por estar aqui.
e trazer essas informações aí de um bloco maravilhoso que vai sair pela segunda vez esse ano. Com Bel Marques. O ano passado arrastou quantas pessoas? Rapaz, porque na verdade o projeto Folia de Rua, ele consiste nessa ideia de vários trios, né? E o Bel veio só com o trio dele e o trio de apoio, e a gente conseguiu arrastar a mesma quantidade dos grandes dias, como a Muriçoca Miramar. Vendeu quantos abadás o ano passado? Só pra... Todos os abadás. Todos? Quantos? 5 mil. 5 mil abadás? É o máximo que a gente pode vender. Como esse ano tá como as vendas? Vai chegar também aos 5 mil. Já vai em qual lote? Já está no terceiro lote. Quanto é que custa, Francinaldo? 220. E como é que as pessoas, atenção Paraíba, porque a gente está agora para mais de 150 municípios, 14 emissoras em todo o estado. Então quem está lá, por exemplo, agora, quem está lá em Mamanguape, quem está em Juazeirinho, quem está em Piancó, como é que faz? Tem como reservar? Compra por telefone, alguma coisa? Décio, na verdade, eu vim aqui a convite de vocês, não é nem na preocupação de só falar da questão da venda do negócio. Eu trabalho, a minha ideia mais é falar sobre o entretenimento e o que o bloco vai trazer só para a cidade como para Paraíba. Acho que é um bloco, graças a Deus, ele está muito bem de venda, entendeu? Então, assim, a gente que trabalha essa área aqui na Paraíba, nesse momento, a gente trabalha muito nessa qualidade de trazer grandes eventos. Fizemos algumas coisas agora no verão, e onde a gente já... Lá no Lovina, né? Fez um evento de verão, foi um sucesso. Foi. O Fest de Verão também. Que balanço você faria, Francinaldo, do evento desse ano? Porque o ano passado foi um sucesso, e esse ano também, né? Rapaz, eu acho que a Paraíba está se consolidando como o maior verão do Brasil. Hoje eu já penso assim, que a gente, quando eu falo verão, é ali na parte de janeiro, né? Se você for pegar o Nordeste e dividir por grandes eventos, Salvador sempre despontava como o grande carnaval do Brasil, mas nos últimos anos ele não vem nessa pressão toda, e isso vai aparecer em outros estados. E hoje a gente já vê, por exemplo, Maceió é o estado, Alagoas, o estado ali desses eventos de final de ano de Réveillon. A Paraíba se consolidou esse ano como o maior verão, porque tem 2 grandes eventos. As pessoas às vezes falam, não, vocês têm concorrência. Existe sim a concorrência, mas não a concorrência do negócio em si. Porque, por exemplo, o Lovina precisa do Fest Verão, o Fest Verão precisa do Lovina para a gente se transformar hoje no maior verão do Brasil. E isso quem ganha é o nosso estado, é a Paraíba. E eu, na verdade, esse convite serve mais ou menos para isso também, para trazer a sociedade para dentro. Eu acho que esse mercado de entretenimento ele é meio descriminalizado. A maioria das pessoas pensa que é uma brincadeira, que a gente está ali brincando. E, na gera verdade, muito emprego, né? Só na corda. Sei muito disso. Mira, só na corda do bloco são 800 trabalhadores segurando a corda. Daqui a pouco a gente completa a informação. 13h26, jornalistas, nós estamos muito atentos à sua vida. Estamos muito atentos à sua vida e solidários com a sua luta. Ô, Décio, muito obrigada. Eu quero, inclusive, pegar só essa deixa. Como é, Mira? Tá aceso o microfone, abre o dela. Eu quero, inclusive, pegar a sua deixa de solidariedade, não só de solidariedade, mas de empatia, de sororidade, que pouquíssimas pessoas tiveram com esta mulher desde o começo da batalha dela. Eu não entendo nada de política, graças a Deus não quero entender. Não tem eu obrigação. estou muito feliz com a arte, porque a arte continue mexe assim, com felicidade. é melhor, é mais tranquilo. Eu gosto de trabalhar com alegria, com felicidade. Claro. Mas desde que tiraram o filho dessa mulher, eu senti, porque eu sou mãe. Então, é uma mulher muito forte. Eu quero te dar os meus parabéns por você estar até agora íntegra, aguentando todas as porradas, com o perdão da palavra, que eu sei que você aguenta. Então, tenha a minha empatia e a minha sororidade enquanto mulher, enquanto mãe. Eu até me emociono quando eu falo. Thaís Videres tem uma pergunta rapidinho. Não eu faço das palavras de Mira as minhas palavras também. Toda a solidariedade, tanto de todos aqui do grupo 360 Graus, como minha pessoal, também sou mãe. Então, eu achei tosco, né? Um absurdo toda essa justiça, que não é justiça. Sem justificativa. Exatamente. E sem justificativa tirar um filho de uma mãe, isso é uma coisa terrível. A minha pergunta seria em relação às eleições desse ano, mas a gente fica para outra oportunidade, né? Poxa, é candidata... Ainda não. Mas quem sabe, né? Me lembrei de Cícero. Ainda não. Deixa eu compartilhar a minha gratidão, gente. Vocês foram muito generosos. Mira,
Thaís, olha, as pessoas pensam que é comum mulheres manifestarem solidariedade às outras. Não. Nesse meio eu fui muito atingida, inclusive por mulheres, principalmente por mulheres. Então, dói muito, né, que aconteça dessa forma. Muita gente, inclusive, coloca anúncio de sororidade em perfil. Eu conheço uma advogada que o perfil dela é sororidade em letras garrafais, maiúsculas. E foi uma das pessoas que mais ainda tem me atingido. Então, é muito difícil. Uma amiga minha me traiu de uma forma muito perversa, que veio porventura, era minha amiga, veio porventura se unir ao meu algoz. Então, A Amanda, né? Éramos amigas de passar o final de semana juntas, de ir no aniversário do meu filho. Então, assim, foram golpes muito duros que eu vivi ao longo desses últimos anos. Só com relação a essa demanda jurídica do meu filho, foram 5 anos de luta, desde 2015. Então, é minha motivação para estar de pé, para estar lutando, entender que ele está vivo e é minha obrigação mantê-lo vivo, feliz, saudável, é minha responsabilidade. Então, isso também me faz me levantar a cada dia. É um dia muito triste, desde ontem eu estou muito triste, porque a gente lamenta a perda definitiva. Se eu sofri a dor da ausência, há mães que sofreram a dor da perda definitiva. Então, eu até hoje, pela manhã, fiz um post sobre isso, tive que retirar para não gerar demanda jurídica, mas é impossível você não se compadecer da dor de uma mãe que tem um filho assassinado. Estamos falando de Inês Ernesto, especificamente. E, sim, hoje eu comecei o dia manifestando a solidariedade a ela, tive que tirar esse post, mas se nossas dores foram diferentes, né? Eu tive um filho tirado, foi uma dor marcada pela ausência, ela teve um filho tirado de forma permanente, é marcada pela saudade. Eu não compartilho da sensação de saudade que ela compartilha, né? Mas a mesma dor da injustiça que ela sentiu e sente, eu compartilho dessa dor. Então, temos algo muito forte em comum. Então, enquanto ela estiver lutando, eu também estarei lutando, não só por ela, por outras mulheres também. Eu recebi muitos directs, muitas mensagens ao longo desses anos. O meu caso não é exclusivo, infelizmente não é único. Muitas mulheres passaram por situações perversas, porque no nosso país há uma lei de alienação parental, que já foi, inclusive, retificada, tirada da maioria dos países. Só 3 agora permanecem: Brasil, México e outro que eu esqueci o nome agora. Porque os agressores usam essa lei como uma forma de mordaça e usam contra as vítimas. Então, inclusive, há muitas crianças que, inclusive, foram vítimas de abusos sexuais, abusos diversos. E quando a mãe vai na justiça fazer a denúncia, ou do genitor, ou do avô, ou do tio, sei lá, ele entra com uma ação de alienação parental dizendo que está mentindo sobre ele. Está entendendo? Ele inverte e ganha. Então, assim, eu não consigo me enquadrar em rótulos. As pessoas sempre me rotularam muito, porque eu sempre fui uma pessoa pública e isso é até natural, as pessoas rotularem, né, fazer um recorte da realidade. Eu nunca fui feminista, né, eu não sou, mas eu luto sim por direitos das mulheres, por direitos dos homens. Eu luto pelo que é certo sempre, e eu não vou me calar diante de nada, nunca vou me calar. Então, é uma missão que eu tenho. Eu cresci ouvindo minha mãe dizer: filha, não faça com os outros o que você não quer que façam com você. É algo que está incutido dentro de mim desde sempre, na minha essência. E passe isso para o seu filho. Sempre passo ele. Graças a Deus tem uma essência muito boa, é uma criança muito boa. É um bom goleiro, viu? Lá do Flamengo. Você conhece? O teu netinho meu neto joga lá. Ah, que legal. Quando ele está aqui, ele mora em Brasília. E ele é conhecido como um bom goleiro. Olha que coisa boa, tá vendo? É verdade. E só para concluir, acho que todos nós temos uma missão aqui na Terra, que é servir de instrumento de Deus, ser instrumento de Deus na vida das pessoas. Então, se infelizmente a gente convive com pessoas que por onde passa deixam um rastro de destruição, de maldades, né, enfim, de tudo que é ruim, a gente não pode se omitir, a gente tem que combater, né, mesmo que isso não te atinja. No meu caso, me atingiu, combati outras coisas que também não me atingiu e vou continuar dessa forma sempre. Tem uma missão que você teve, um papel que você nunca percebeu. Um dia eu vou falar, vou escrever sobre isso. Talvez eu cheguei na Paraíba com essa missão. Você chegou com essa missão porque o coletivo Ricardo Coutinho
quando ele surgiu como um propósito e virou uma quadrilha. Mas tinha uma coisa maior que foi evitada, porque lembre-se que eles queriam transformar ele no presidente da República, porque eles, que são uma seita, eles acreditam que Ricardo Coutinho é o líder que Dom Bosco, o santo francês, previu na visão dele, onde Dom Bosco, ao dizer que quando acontecer um grande problema mundial, que pode ser uma pandemia e tal, no Brasil surgiria um grande líder. E quando ele dá latitude, veja as profecias de Dom Bosco, quando ele dá latitude e longitude, essa cidade onde abrigaria o grande líder seria Brasília. E os seguidores de Ricardo Coutinho, eles acreditavam que Ricardo é esse líder visto na profecia de Dom Bosco, e inclusive eles trouxeram os restos de Dom Bosco para a Paraíba. Pode ver, você lembra, eles trouxeram, eu acho que não. Isso também. é muito louco, eu não sabia disso. Um fanatismo Procure sem ler precedentes. as profecias de Dom Bosco. Você tem uma missão maior, você chegou ali para ajudar um grupo abnegado a implodir. Uma coisa pior. 13h41, muito obrigado. Pamela Boro, uma honra lhe receber. Francinaldo. Não, fica a sua despedida, Pamela. Pamela, fica a sua despedida. Quer dizer mais alguma coisa? Não, só gratidão, agradecer a sempre. Décio, Marcone, a Volte toda a equipe sempre. do 360 Graus, parabéns pelo trabalho, parabéns pela coragem, parabéns pela audácia, né, pelo ativismo também através do jornalismo. Vocês estão de parabéns e obrigada pela oportunidade. Um abraço. 13